Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos, amigas, companheiros e companheiras da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro. É um encontro de felicidades, é um encontro de alegria, porque a gente vai falar sobre Jesus. Não vamos falar sobre religião, vamos falar sobre Deus. Isso é muito importante. Que possamos, através de toda a quarta-feira, onde a Rádio Fraternal leva a todos vocês, e também para a gente, né? Não é só para vocês, para que a gente possa realmente conhecer um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo. Ensinamentos estes que, às vezes, a gente não compreende. Só vamos compreender com o passar do tempo. Às vezes só compreendemos através da dor. Também compreendemos através do amor. Porque a doutrina de Jesus, ela é muito clara. A doutrina de Jesus é o amor. É o amor, é a caridade que a gente tanto comenta aqui durante os nossos encontros. E hoje não vai ser diferente, né? Teremos esse prazer de poder conversar não só com o grupo que está aqui. Hoje estou aqui com a Márcia, com o William, e uma plateia maravilhosa que está aqui hoje, e que a gente também possamos também refletir a respeito de tudo aquilo que vai ser comentado hoje, tá bom? Antes, porém, a gente vai pedir para que vocês aí entrem no nosso site, né? Deem ali uma vasculhada, visite a nossa página, né, a www.fraternal.net.br. Gente, é muito simples aí de vocês mexerem nesse site, ver a programação. Tem uns conteúdos interessantes ali. Ali não somente as palestras, nós temos ali as músicas, isso, momentos de vibrações. Então tá aí, ó, o nosso site, o Momento de Vibração, que a gente tem diariamente toda essa programação. Temos as palestras na Fraternal, palestras interessantes, onde os assuntos, basicamente, são muito úteis para todos nós. Temos a radionovela. Radionovela. Uma coisa antiga, não, uma coisa atual. Todos os domingos, das 10 às 22 horas. Lições fraternais, o nosso companheiro Daniel Segredo, muito legal, terças e quinta-feira ele está aqui na rádio. Segunda-feira, Espiritismo em Nossas Vidas, muito interessante também, como é que a doutrina está em nossa vida, o que ela faz em nossa vida, porque se ela não fizer nada, não faz sentido, ok? Quinta-feira, Saúde Mental, olha aí, ó, Evangelho no Lar, toda quarta-feira. Então você vai buscando ali os conteúdos, é muito prático, é muito fácil, não exige nenhuma aptidão, né? Basta apenas você clicar ali naquilo que você quer, naquilo que você gosta, e você curtir toda a nossa programação, tá bom? Então acesse, informe as pessoas, eu acho que é legal também vocês irem nos seus grupos familiares, porque se a gente não divulgar tudo isso, que é muito bacana, não faz nenhum sentido também, né? Então a gente espera que vocês também mandem para o grupo de amigos, familiares. Mas determinado familiar não é espírita. Aqui a gente não está falando de religião, né? Nós estamos falando em conteúdo de Jesus, nós estamos falando em conteúdo de amor. E quando nós falamos em conteúdo de amor e Jesus, não especificamos religião. Então, portanto, divulguem tudo isso. Eu acho que muita gente precisa saber um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente conversa e principalmente as mudanças que isso pode ser conquistada na vida independente, na vida de cada um, tá bem? Então, naveguem aí, tá bom? A gente depois vai conversar a respeito. Estamos também no Spotify, né? A Mara sempre lembra aqui, né, Mara? Estamos no Spotify, então vocês podem acessar o Spotify lá que nós estaremos ali também com a programação. Ok? Dito isso,
que nós vamos ver hoje? Né? Nós vamos ver o Evangelho no Lar. O capítulo de hoje é o capítulo 13, que diz assim, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 12, a beneficência. Você tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí? Abra ele, ok, se você não tiver, sem problema nenhum, pegue um livro em que realmente tem uma leitura sadia e discuta justamente com seus familiares todas essas questões que nós vamos abordar aqui hoje no Evangelho. Tá bem? Condição de leitura hoje, a condução do Evangelho será feita por mim, meu nome é Paulo, a prece inicial será feita pelo William e a prece e vibração final será feita pela Márcia. Queremos dizer também que estamos também na Semana Espírita. Então, gente, uma semana maravilhosa que vai ter em São Caetano. Querem saber a programação? Entre ali na USE São Caetano do Sul e vocês vão ter acesso à Semana Espírita. Lembrando que ontem foi aniversário do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ok? Então, os nossos parabéns para ele, onde ele estiver. Que Deus sempre ilumine na sua trajetória. Então vamos iniciar hoje com a prece inicial que será feita pelo William. Vamos novamente, com muita alegria e satisfação, agradecer principalmente ao nosso Mestre Jesus, nosso Salvador, nossos anjos, nossos amigos espirituais, pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, com o intuito de levar a todos um pouco da palavra do Mestre, uma palavra de conforto, de carinho, de esclarecimento principalmente. E vamos iniciar com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Márcia. Eu faço. Desculpa. William, Vamos lá. perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A beneficência. São Vicente de Paulo, Paris, 1858, item 12. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior, ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Muito bem. A gente vem se deparar novamente com esse assunto que a gente constantemente, nós falamos aqui na rádio. Aliás, sempre falamos sobre o comportamento de Jesus, os ensinamentos de Cristo, e quando ele fala da necessidade da caridade. Né? Nós já abordamos muitas vezes, né, Márcia? Né, William? E o pessoal que está aqui também. É uma receita, a princípio, simples de a gente seguir.
e aqui está dizendo muito claro, né, nesse texto, que nós temos ali um caminho para seguir. Nos fala exatamente da felicidade eterna. Olha só, quando Jesus fala da felicidade eterna e como é que nós devemos consegui-la, ele está falando a respeito do nosso espírito. Não está falando da felicidade material ou da felicidade passageira que todos nós estamos aqui sujeitos e estamos aqui passando hoje. Isso é passageiro, isso é momentâneo. O que Cristo aqui nos está dizendo, fala assim, olha, para que você tenha, a sua alma tenha a eternidade, a felicidade eterna, siga exatamente isso. Faça o bem ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Essa é a maior lei que o Cristo nos deixou. Discutível? Não. Não há o que discutir sobre essas leis universais que foram deixadas para toda a humanidade. Então, eu sei, todo mundo sabe dessa lei. Mas, via de regra, nós temos algumas dificuldades em seguir isso. Por quê? Somos ignorantes? Podemos ser. Somos ignorantes espirituais? Podemos ser. Ok, mas eu ainda estou numa trilha caminhando para que eu possa superar todas essas barreiras. Então, como é que a gente deve fazer? É uma receita de bolo para ser feliz? A receita está aqui. A gente pode dizer que existe uma receita muito simples de você realmente conseguir essa felicidade. E por que a gente não consegue? Então, a gente vai abrir essa discussão, no bom sentido, e esperamos que vocês também participem, né? Podem dar as suas opiniões a respeito. Nós não somos donos da verdade, né? A gente aqui, a verdade está aqui, ó. Mas nós não somos donos da verdade. A verdade está aqui. Então, a gente poderia abrir hoje esse bate-papo, né, Márcia, William, com essa questão aí que nos falta boa vontade. Justamente. E aí? Estava justamente olhando para essa frase. Pois é, então vamos lá. Como você mesmo colocou, a gente já tem a receita, né, Márcia? A gente já discutiu por várias vezes, inclusive, os temas relacionados à beneficência no Evangelho de quarta-feira. Só que o bacana é que sempre a gente tem assunto para a próxima, né? E é um assunto muito recorrente. Talvez hoje a oportunidade de a gente conseguir complementar um pouquinho disso, né? Porque Jesus deixou a receita, que a chave do céu, né? Aqui, é claro, qual que é a chave? É ser bom e caridoso. É praticar o amor com o próximo. E às vezes a gente é recorrente no erro, porque às vezes a gente confunde muito a questão da beneficência, né? Ou seja, ser bondoso e caridoso tem que ser em todos os aspectos. Tem que ser na amplitude, na máxima do amor. Às vezes a gente confunde um pouco, como diz aqui o capítulo, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. A gente precisa tomar muito cuidado realmente, por causa do nossa vaidade. Às vezes a gente acha que está levando, talvez, um pouco de conforto para o nosso irmão, com alguns bens materiais que realmente são necessários, porque às vezes a solução tem que ser imediata, né? O socorro às vezes tem que ser imediato, mas não é somente a esmola que vai levar conforto para o nosso irmão, tá certo? A esmola às vezes ela é até humilhante para quem dá e para quem recebe, dependendo da forma que ela é conduzida. Tem que ser tomado muito cuidado. Aí eu colocaria uma das frases aqui que me chama bem a atenção. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer de alegria, interior ao relato de um belo sacrifício? Aí aqui eu complementando o que o William está dizendo, não é simplesmente você entregar algo ou fazer algo material pela pessoa. É junto com aquilo, quando a gente entrega o sentimento, o amor, o carinho,
a calma, a paciência, alguma coisa junto que vai fazer com que aquilo não seja, como o William disse, só uma entrega material, mas uma entrega de sentimentos junto. E a gente sabe que, embora sentimento não é uma coisa visível, mas ele é extremamente sensível. Então, quando a pessoa recebe aquilo, ela consegue também receber um pouco dessa energia boa que a gente consegue entregar junto com aquilo, né? E quando Jesus recomenda que façamos a caridade sem esperar nada em retorno, dentro desse mundo materialista, é possível isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu, inclusive, estava dando... É legal porque, às vezes, a gente dá uma estudadinha antes, né? Sim. No capítulo, para poder apresentar uma discussão um pouco diferente. E eu acabei vendo uma matéria de um professor, o Edgar Armon, né, que foi professor militar, espírita. Sim. Ele deixou uma frase que é interessante, até marquei aqui. Ele disse que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem. Aí responde a tua pergunta, ou seja, a gente precisa ter boa vontade. Acho que é o que falta. Né? Porque às vezes a gente dá o que sobra é muito fácil, né? Dá o que sobra, sobrou, então... Não olha, isso aqui não preciso mais. Dar um excesso. Não precisa mais, então, ou seja, a gente não... A lei de Deus, a lei do amor, não é a lei da economia. Certo? A gente não vive uma lei da economia, de mercado. É uma lei de caridade, de amor. Eu não vou... Eu vou somar, quando tenho sobra, a sobra não me interessa. Então eu vou dar. Essa atitude ajuda? Ok, ajuda, porque às vezes a pessoa que está recebendo está num momento tão complicado e difícil que aquilo para ela vai ser importante. Mas para quem fez a ação não foi tão importante. Não. Acho que o importante é saber dividir aqui o que tem. E voltando a complementar, é você agregar aquilo que é pouco, mas com amor. William, eu vou viajar agora, me desculpe esse termo, mas numa situação que eu vivia quando eu era criança, que você me fez lembrar da atitude da minha avó. Minha avó era uma pessoa sem estudo, analfabeta, completamente ignorante, no sentido de leitura, mas tinha um coração enorme. E eu me lembro que muitas vezes as pessoas passavam naquelas épocas, tinha muito pedido, passavam nas casas pedindo. Uma das coisas que eu mais me lembro é quando a minha avó ia oferecer café ou alguma comida, ela nunca dava só, tipo assim, vou entrar em casa, pegar uma banana, alguma coisa e dar. A minha avó fazia comida. Ela, às vezes, tinha um pouco de arroz e feijão, ela ia lá, fritava um ovo, fazia uma salada, alguma coisa, e complementava aquilo que ela dava e dava realmente para as pessoas se alimentarem. Então, eu acho que é isso que você falou, não é dar o que sobra. É você fazer naquele momento o que melhor você pode para oferecer para as pessoas. Eu acho que aí é que está o verdadeiro sentido da que Jesus gostaria da gente, né? A gente pode, então, entender assim. Se a gente pegar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente falou do nascimento de Allan Kardec, que foi ontem, então a gente tem um livro aqui que foi escrito há mais de 200 anos, perfeito? Sim. Que já diz, esse tema de hoje foi escrito há 200 anos atrás, toda a receita do bolo, perfeito? Sim, ó. Por que em 200 anos, em 200 anos a gente não vê uma humanidade muito mais dedicada, muito mais politizada com relação ao Evangelho? A humanidade regrediu, estacionou. Falta deixar explanar esse amor. Porque se a gente fala, né, e até vocês que estão nos ouvindo e ouvindo, né, se a gente falar da Bíblia, então, a gente vai retroceder um pouquinho mais. Nós estamos falando da codificação das explicações máximas do Evangelho que Allan Kardec nos trouxe. Se nós dissemos aqui no início que ele nasceu há mais de 200 anos atrás, né? Então, por que da dificuldade em que nós, e aí a gente inclui nós, né? Sim, claro. Temos que incluir, né? Todos incluídos. Por que ainda temos a dificuldade de
cumprir essa receita do bolo para a felicidade eterna. De deixar esse amor, que na realidade seria o amor que a gente teria que ter para realmente olhar a todos com esse sentimento, né? É difícil, né? Porque a gente está batalhando aqui, batalhando, que eu digo assim, estamos aqui vindo várias vezes e aprendendo, mas mesmo assim temos grandes dificuldades, né? Eu acho Será que o ser humano ainda, como o William disse, é muito latente de orgulho, né? A gente está encapsulado. Sim. Acho que o ser humano encapsulado com a matéria, acho que atrapalha um pouco. Porque se a gente vivesse mais a espiritualidade, a gente com certeza já teria desenvolvido um pouquinho melhor, porque a gente vive, principalmente nessa geração nova que a gente está enxergando, principalmente pós-pandemia agora, que a sociedade ela se tornou muito digital. A sociedade já não tem mais aquele contato, sabe, aquele relacionamento que normalmente a gente via alguns anos atrás entre as pessoas. Hoje o profissional às vezes trabalha um ano sem ver o colega de trabalho. Né? Ele vive fechado num escritório, atrás de uma tela do computador, e isso acaba que falta um pouco dessa coisa da convivência, de sentir, porque às vezes ficou muito frio, a relação é fria. Sim. Né? Mas eu acho que talvez isso pode atrapalhar. Mas eu concordo que a gente está muito realmente. Nós estamos devendo. Estamos em dívida. Se Allan Kardec tivesse um celular na época, seria diferente, Márcio? Um celular? Nossa, difícil, né? Essa pergunta para mim é muito complicada, Paulo, porque eu não sei até que ponto realmente a tecnologia nos favorece muito em muitos sentidos. A divulgação seria mais rápida e tal. Ou de uma forma errada. Mas não é a divulgação, é quem recebe a notícia. Quem recebe que tem que saber como vai saber. Se você recebe isso e você considera isso aqui uma verdade, se os ensinamentos do Cristo para você é uma verdade, não há como ninguém modificar isso. Né? Tenhamos isso em mente. As verdades do Cristo, as verdades que foram ali exemplificadas por ele, sem ele ter escrito absolutamente nada, Jesus não escreveu absolutamente nada, porque ele já sabia que seria deturpado tudo aquilo que ele iria falar. Como ele era um espírito inteligente, ele disse assim, não vou deixar nada por escrito, porque eu tenho certeza que a posteridade vai alterar tudo, já alteraram sem ele escrever. Você imagina se ele deixa ali a sua assinatura, Jesus Cristo. Então ele era um espírito inteligente, já de uma outra esfera e que já previa tudo isso que nós estamos passando hoje. Inclusive, tudo isso que nós estamos passando hoje já tem uma previsão, né? Nada é feito ao acaso. Não. Eu acho que é um bate-papo super legal, né? O tema de hoje, com essas duas pessoas maravilhosas aí que ajudaram a gente a esclarecer um pouquinho esses assuntos. E vocês que tiveram aí a paciência de nos ver, de nos ouvir, né? A gente agradece muito a participação de vocês. Colaborem na recíproca. Digam para a gente se de fato o que nós falamos, olha, não teve nada a ver, olha, isso aí é um assunto muito complicado, sem problema nenhum. Nós aceitamos sim as críticas, desde que elas sejam construtivas. Assim como construtivo é o reino de Deus. Ok? Então a gente vai agora fazer a prece e vibração final com a Márcia. Vamos lá, então. Nesse momento, nós estamos cheios de paz, de amor, de energias boas que foram emanadas por toda a legião do Evangelho. Vamos nos conectando um pouco mais com Jesus, com Maria, e vamos aproveitando e levar essa energia a todos os lugares desse planeta que necessitam. Vamos, em primeiro lugar, passar por cada casa, pelas nossas casas, pelos nossos lares, em todas as casas que estão nesse momento ligadas a nós, deixando nossa energia de paz, de amor. E assim nós vamos levando, nos expandindo
e levando a tantos lugares que nesse momento precisam, aos hospitais, aos presídios, às cidades e aos países que são devastados por tanta fome, por tanta miséria, em momentos de terremotos, de enchente, procurando levar essa energia de paz, de amor, procurando deixar em cada lugar um sentimento de caridade e principalmente pedindo que Jesus esteja em cada lugar, cobrindo todos com o seu grande amor, infinito amor que Ele tem por todos nós. Para isso, eu vou fazer como encerramento a prece de Francisco de Assis, que tanto também nos ensinou e nos ensina constantemente. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, estamos aí chegando ao final de mais um encontro, né, esse encontro amoroso, a quem a gente agradece sempre aí a Rádio Fraternal por proporcionar e permitir esse bate-papo com vocês. Vocês são as pessoas mais importantes, né? Tenho a certeza disso, porque sem vocês não faria nenhum sentido a gente estar aqui hoje, né? Então a gente agradece muito que os assuntos, né, sejam de grande valia para vocês. Retorno aí, entrem no nosso site, pesquisem lá, né? Brinquem lá, naveguem lá no nosso site, para que vocês possam encontrar aquilo que lhe faz bem. A ideia da gente é que tudo possa fazer bem para vocês, ok? Agradecemos mais uma vez o nosso muito obrigado. Fiquem na paz de Deus e nos vemos na próxima semana. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.